Boa tarde a todos. Bom, como a professora Brenda Emanuele já explicou, né, sobre o cálculo estequiométrico para vocês, agora eu vou dar continuidade falando sobre a lei de Hess, que na termoquímica, a lei de Hess foi desenvolvida pelo suíço Germain Henri Hess em 1840. A lei de Hess, ela desenvolveu que a energia não é criada e nem destruída. Logo, a energia ela pode se transformar de uma forma para outra. Ou seja, pessoal, essa lei, que é base da termoquímica, ela foi desenvolvida experimentalmente por esse cientista, e que foi o Germain Henri Hess, que era químico e médico suíço. E uma das suas principais contribuições foi um livro-texto, de química, escrito em 1834 e adotado por muitas escolas e universidades russas. Sendo assim, em 1840, ele apresentou uma lei empírica que leva o seu nome, tornando-se uma das principais bases da termoquímica. E o que essa lei permite? Ela permite calcular os calores de produção de substâncias que não podem ser conseguidas experimentalmente, por síntese direta. O enunciado da lei de Hess é o seguinte: a variação de entalpia em uma reação química, ela depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. Ou seja, gente, ele dita que a variação da entalpia global de um processo, ela não depende do número de reações ou do número de etapas que o caminho da reação ela vai percorrer. Isso nos permite descobrir, que a variação de entalpia de um processo do qual não temos a variação de entalpia global, mas somente as suas etapas. Aí é possível somar, subtrair, multiplicar ou dividir para que a gente possa obter o processo global da reação. Então, o que é possível? É possível obter a variação da entalpia global, somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo as reações químicas, fazendo assim manipulações matemáticas. Assim, gente, todo o processo global ele pode ser entendido como uma soma dos processos intermediários. Mas como assim, Quer dizer, gente, que eu posso somar os calores da reação referente à entalpia de processos intermediários para chegar no processo global. Vejamos aqui como exemplo a reação do grafite com o oxigênio. Na primeira etapa, que é nessa primeira reação aqui, que vocês podem ver, o grafite reage com meio mol, que 1/2 é igual a meio mol de oxigênio, produzindo monóxido de carbono gasoso. E na segunda reação, o monóxido de carbono ele reage com meio mol, com mais meio mol de oxigênio, formando o gás carbônico. Logo depois que nós podemos fazer essa manipulação com as equações, com uma equação matemática, com as equações da primeira e da segunda, que se encontra das etapas, fazendo essa manipulação matemática, nós podemos fazer a soma da variação de entalpia para chegar no processo global, que é a variação de entalpia global. Antes disso, gente, depois que eu fiz ali a etapa das reações, eu venho e corto quem está na mesma proporção, que é os reagentes com os produtos. Reagente e produto serão cortados, semelhante com semelhante. Então, eu tenho monóxido de carbono nos reagentes e tenho monóxido de carbono nos produtos.
como eu tenho um monóxido de carbono nos reagentes e um monóxido de carbono nos produtos, quer dizer que ele reagiu totalmente. Por isso, eu elimino ele. Quando eu corto, eu monto a minha equação global sem o monóxido de carbono. Assim, a minha equação global é grafite mais oxigênio, que forma gás carbônico. E não vamos esquecer, de somar os valores da entalpia, para que assim nós podemos encontrar a nossa entalpia global do processo. Somando aqui a entalpia 1 com a entalpia 2, eu tenho menos 110,03 mais menos 283, e eu encontro um valor de menos 393,3 kJ por mol. Então, esse é o valor. Torna-se negativo porque eu conservo o sinal do maior, que é o 283, que está negativo. Sendo assim, o meu resultado também ele vai ser negativo. Aqui nós temos um diagrama, para você ver como que ocorre o caminho da reação. No meu estado inicial eu tenho os reagentes, que aí é meu grafite, e o oxigênio. E o meu estado final aqui são os produtos, que no caso é a formação do gás carbônico. E o meu caminho intermediário é a reação do monóxido de carbono, que vai reagir com mais meio mol de oxigênio para formar o gás carbônico. E lembrando que a minha variação de entalpia, ela não muda durante o caminho percorrido na reação. Já aqui nós podemos ver uma representação gráfica do caminho percorrido. Podemos ver aqui no gráfico que chegaríamos no mesmo resultado medindo o calor trocado, ou seja, a variação de entalpia do processo global, pois partindo-se de sempre de um mesmo estado inicial e chegando-se a um estado final, a variação de entalpia ela sempre será a mesma. Não importa se a reação ela seja direta ou se ela se efetue em várias etapas. O ΔH, gente, que é a variação de entalpia, ela não depende do caminho percorrido durante a reação. Para entendermos melhor a lei de Hess, nós vamos observar o seguinte diagrama aqui no slide. Supondo aqui que o caminho, que o estado inicial da reação seja representado pela letra A e o estado final pela letra D. Este último pode ser obtido por meio de dois caminhos, independente do caminho decorrido pelos dois estados. A variação de entalpia ela sempre será a mesma. E essa variação de entalpia para Hess ela é determinada por meio da soma, para que eu possa obter a variação de entalpia global. Então, sempre vai ser necessário fazer a soma da variação de entalpia. No caso aqui no gráfico, seria a soma da entalpia 1, entalpia 2, entalpia 3 e entalpia 4. Sempre será necessário fazer a soma. Havendo isso, a lei de Hess ela pode ser chamada também de lei da soma de calores da reação, por haver essa soma da variação de entalpia, ela é chamada de soma dos calores da reação. Mas temos um porém. A lei de Hess ela tem consequências. Se multiplicada a equação, a variação de entalpia ela também deve ser multiplicada. Se dividida a equação, a variação de entalpia também deve ser dividida. Bem, pessoal, se a gente multiplicar ou dividir uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor da variação de entalpia também vai ser multiplicado ou dividido por esse número. Sempre que multiplicar ou dividir determinada equação,
eu vou ter que dividir ou multiplicar a variação de entalpia também. Vejamos aqui um exemplo no próximo slide, né, de uma reação com a multiplicação. Tenhamos aqui a reação do grafite, né, com o oxigênio, que forma gás carbônico, e a sua variação de entalpia é igual a menos 394 quilocalorias. Quando eu faço uma multiplicação por um número diferente de zero, que aqui está sendo multiplicado por 4, eu tenho que multiplicar também a minha variação de entalpia, onde eu faço aqui, ó, ao multiplicar por 4, agora eu fico com 4 átomos de carbono, 4 átomos de oxigênio, 4 ali na frente, está sendo multiplicada a equação. Como produto, eu tenho aqui o gás carbônico e o 4 que está sendo multiplicado. E a variação de entalpia, ela também vai ser multiplicada. Quando eu faço ali menos 394 vezes 4, o valor vai ser menos 1.576 quilocalorias. Então, toda vez que eu precisar multiplicar a reação, eu tenho que multiplicar também a minha variação de entalpia. E quando que eu devo multiplicar a equação? Quando as etapas da minha reação ela não obedecer à minha reação final, ou seja, a minha reação global. Quando ela não obedecer, nós vamos precisar desses tratamentos, né, para obedecer à reação final ou a reação global, como se chama. Vejamos agora um exemplo com a divisão. Aqui eu divido a equação do grafite com oxigênio por menos 1. Quando eu divido a reação, eu também vou dividir a minha variação de entalpia. A minha variação de entalpia aqui ela é menos 394. Quando eu divido ela por menos 1, o meu sinal aqui, né, fazendo o jogo de sinal, vai ficar positivo o meu valor, porque menos 1 dividido por menos 394, o valor vai ficar positivo devido ao jogo de sinal. Então, pessoal, sempre observe a equação global, que é fornecida, às vezes a questão fornece a equação global, e caso as etapas elas não obedeçam à reação global, você tem que utilizar a divisão ou a multiplicação nas reações para estabelecer essa relação com a reação final. Tem outro tratamento também que é inverter a equação toda, né? Como assim inverter? É quando na minha reação os reagentes eles viram produtos e produtos viram reagentes, com o objetivo de igualar a posição dos participantes. E nesse caso, o valor da minha variação de entalpia, ela também terá o seu sinal invertido, né? Fazendo a inversão bem aqui da reação de grafite com oxigênio. Nós podemos ver aqui que eu coloquei o gás carbônico, que era produto, para os reagentes. E o grafite, que antes era o grafite com oxigênio, que antes eram os reagentes, eles passaram a ser produtos. Essa é a inversão. Eliminando o reagente com produto, fazendo a inversão e fazendo a eliminação da mesma proporção de reagente com produtos, o que sobra aí é zero número de substâncias. E não podemos esquecer de trocar o sinal da variação de entalpia. Antes era positivo, que antes era negativo, quer dizer, e agora fazendo a inversão da segunda reação, o sinal ele ficou positivo. E quando o sinal muda, né, eu faço a soma. Como o sinal aqui já foi mudado, eu faço a soma da variação de entalpia. Podemos ver aqui, sinais opostos, eu faço, né, a subtração e resta zero quantidade de calor. Menos por mais, vai fazer aí a subtração e esse valor aí vai ser nulo, vai ser igual a zero. Aqui no gráfico nós podemos ver a conservação de energia
entre os estados inicial e final, onde eu tenho sinais opostos, né, na minha variação de entalpia. Assim, somando uma equação à sua inversa, o resultado final deve ser zero. Percebam no gráfico que a variação de entalpia, né, com o processo lá de inversão dos reagentes com produtos, a entalpia que antes era negativa ficou positiva, fazendo a inversão, tratamento da inversão. E assim, ao fazer a soma, o resultado aí é igual a zero. Agora vamos praticar aqui um exemplo para colocarmos em prática o que vimos no decorrer da nossa aula. Aqui na questão, né, fala, né, considere as equações químicas abaixo. Ele mostra aqui as etapas da glicose, né, que é um dos principais produtos da fotossíntese, como fonte de energia e como intermediário metabólico. Com base nessas equações aqui, ele quer saber qual é a energia envolvida em quilojoules por mol na queima metabólica de 1 mol de glicose. Ele já me dá aqui embaixo a minha reação global, que é a minha reação final. E primeiramente nós vamos analisar se as etapas elas obedecem à equação global. Se elas não obedecerem à equação global, eu tenho que fazer o tratamento, né? Aqueles tratamentos da multiplicação, da divisão e da inversão. Eu vejo logo bem aqui na primeira etapa, né, que eu posso oferecer o processo de inversão na primeira etapa da equação química. Eu posso colocar quem está nos produtos, né, como reagente e o que estava nos reagentes como produtos para fazer a relação com a minha equação global. E sem esquecer também de inverter o meu sinal na variação de entalpia, que antes aí era negativo e agora aqui vai ficar positivo, fazendo a inversão. Pode ver que quando eu faço a inversão, eu faço relação com a minha equação global. Feita a inversão na primeira etapa, eu venho aqui e faço o processo 2, né? A equação 2 e a equação 3, elas não obedecem à reação global. Se elas não obedecem à reação global, eu posso fazer o tratamento da multiplicação. Faço a multiplicação por 6 em ambas as reações e também multiplico as variações de entalpia. Tem que multiplicar por 6 a variação de entalpia. Menos 413 vezes 6 vai dar menos 2.478. E menos 286 vezes 6 vai dar menos 1.716. Feito o tratamento da inversão e da multiplicação nessas equações, agora eu vou eliminar quem está na mesma proporção, reagente com produto. Perceba aqui que eu tenho 6 átomos de grafite, de carbono, né, que é o grafite, com 6 átomos de carbono que está lá na primeira equação. Eu corto. Eu também corto os 6 átomos de hidrogênio que eu tenho, gás hidrogênio, com quem está lá nos reagentes na minha equação 3. E eu corto. Depois eu tenho 3 átomos de oxigênio, que está nos reagentes, com 3 átomos de oxigênio que está lá nos produtos na primeira equação. É só cortar, né, quem é semelhante que está no produto e nos reagentes. Quem está na mesma proporção, reagente com produto, eu faço, né, esse corte, eu elimino. E o que sobrar é a minha reação global. Quando eu elimino, né, eu vejo aqui quem sobra e eu monto a minha equação global. E também não se esqueça de fazer a soma dos valores da entalpia. Calculando aqui mais 263 com menos 2.478 com menos 1.716, eu vou encontrar
a minha entalpia global, que é menos 2.391 kJ por mol. Então, esse é o valor da energia envolvida para a queima de 1 mol de glicose. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a lei de Hess. Caso tenham dúvidas ainda, nos procure lá no grupo do WhatsApp, que estaremos à disposição para auxiliá-los. Façam as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau.